Queria que você abrisse a palavra do Senhor. Não é o texto que eu vou pregar nessa noite, é só a introdução daquilo que Deus colocou no meu coração para a gente ministrar. E eu tenho plena consciência, irmãos, que se chegarmos ao primeiro ponto já vai ser bênção de Deus, amém? Nós estamos no pós-congresso prudentemente, né? O dicionário ele diz sobre prudente, quem tem prudência, que não procura o perigo, é um homem cauteloso, sensato, ajuizado, que costuma se precaver, prepara-se antecipadamente, precavido, previdente. É um homem que se organiza, que antecipa. No mundo empresarial é o homem que trabalha com prevenção. É a pessoa que busca antever os problemas para resolvê-los. E assim nós precisamos agir nas nossas vidas, irmãos. Antecipar os problemas para que nós consigamos resolvê-los antes que ele nos alcance. E como é que nós vamos conseguir isso? É interessante que o próprio tema, ele faz um trocadilho, né? Prudentemente, mente prudente. E nós não poderíamos terminar sem falar sobre 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Se nós estamos falando de mente, de um homem prudente, com a mente prudente, como não falar de 1 Coríntios 2:12? Como eu e você podemos ter essa mente, queridos? Como eu e você poderemos ser homens prudentes, precavidos, que se antecipam ante o problema que muitas vezes nós nem conhecemos, muitas vezes não entendemos, muitas vezes não compreendemos, muitas vezes não sabemos as saídas. E a palavra de Deus, ela diz assim, olha, algo que o povo cristão parece que deixou de lado. Os líderes nem se falam. Mas a palavra de Deus, ela fala assim: na multidão de conselhos se fortalecem o rei. E nós vivemos uma geração que não gosta de ser aconselhada. É uma geração de líderes, de irmãos, de crentes. Uma geração de pessoas, talvez pelo fato de estar tudo muito acessível, meu amado, nós não gostamos de ser aconselhados. Repreendidos, que isso, pastor? Se não gostamos de ser aconselhados, queridos, imagine se gostamos de ser repreendidos. Não se preocupem que não vou tratar sobre isso, até porque eu não tenho autoridade sobre isso, sobre vocês. Mas que fique de reflexão para as nossas vidas. Se a palavra de Deus fala assim, olha, na multidão de conselhos se fortalece o rei, como que eu e você somos homens prudentes, que não buscamos conselhos de pessoas experientes, que já passaram pelas experiências, pelas lutas que muitas vezes vivemos. Porque todo dia, meu irmão, a minha e a sua vida é um aprendizado. Por mais sábio, por mais entendido, por mais inteligente que você possa ser, o sábio é aquele que sabe que sempre irá aprender algo. E infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo uma geração boa de pregar, boa de falar, mas que ainda não aprendeu a praticar o evangelho na sua simplicidade, na sua genuinidade. E olha o que a palavra do Senhor diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas,
e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas eu e você temos o quê? Nós temos que ter o quê, irmãos? A mente de Cristo. Como eu e você que somos, como que podemos ser homens prudentes, que agem prudentemente, se muitas vezes não temos a mente de Cristo em nós? Se muitas vezes, meu amado, nós estamos nos acostumando com o século que estamos vivendo, nós estamos nos acostumando com o meio, e muitas das vezes, meu amado, a igreja tem se secularizado, e nós temos perdido o discernimento das coisas espirituais. Nós temos perdido o discernimento. Esses dias eu coloquei aqui no grupo da igreja uma frase de uma pessoa, eu esqueci o nome da pessoa, mas ela falava assim: olha, que nesses dias atuais se tirem as luzes, se tirem os teatros, se tirem as apresentações, se tirem os holofotes, e que se coloquem mais a palavra de Deus no altar, porque aí as vidas seriam alcançadas, as pessoas seriam saradas, e nós teríamos uma geração transformada pelo poder da palavra, pelo poder que vem de Cristo Jesus, meu irmão. O que vai transformar a tua vida, meu amado, não é o que você parece ser, porque eu e você, queridos, nós não parecemos nada para Deus, porque Deus, Ele nos conhece. A palavra de Deus diz que Ele sonda, conhece o meu e o seu interior, a sua aparência, a sua capa. Ela serve para mim, serve para o pastor Braga, serve para os irmãos que estão de lado, mas o que o Senhor olha em mim e você é a nossa essência. E o que o Senhor está perguntando nessa noite para ti e para mim, meu amado: nós temos a mente de Cristo? Será que eu e você verdadeiramente temos a mente de Cristo em nós, irmãos? Romanos capítulo 12, salvo engano, versículo 2, a palavra do Senhor fala assim: não se conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação das vossas mentes. Prudentemente, mente renovada. E apresentei os vossos corpos como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo para as nossas vidas, meu irmão. Será que nós estamos transformando? Será que a mente de Cristo está em nós? Será que eu e você somos prudentes ou prudentemente ao ponto de conseguirmos promover transformação no meio de pessoas? Ou será que o meio tem te transformado? Será que o meio tem transformado a igreja? Será que nós temos sido transformados pelo mundo? Ou será que verdadeiramente eu tenho sido um homem prudente? Eu tenho sido um homem cheio do Espírito Santo, que consegue ver as coisas e discernir bem todas elas? É necessário que nós verdadeiramente, meu amado, peçamos ao Senhor: Senhor, dai-nos mais do Teu Espírito Santo. Porque aí quando eu e você tivermos verdadeiramente em nós, e eu estou falando para vocês, mas o meu ouvido é o mais próximo da minha boca, eu ouço primeiro essa palavra, ela é para mim, irmãos. Eu preciso aprender com essa palavra. Eu preciso pedir ao Espírito Santo: Senhor, nos dê o discernimento de espírito. Não é o que a palavra de Deus diz? Se nós pedirmos, o Senhor nos daria o Espírito Santo, com Ele os dons, com Ele o fruto. Você quer ser um homem prudente, meu amado, de verdade? Ou você só quer vestir a camisa de homem prudente? Porque o homem prudente, ele tem a mente de Cristo, ele se antecipa ante as crises, ele se antecipa ante os problemas. Agora imagina, meu amado, se eu e você somos verdadeiramente prudentes, será que o mal vai atingir a minha casa? Será que o mal vai nos alcançar? Claro que nós estamos sujeitos, irmãos, a toda provação, a toda luta, a toda dificuldade, porque a palavra do Senhor, ela já diz isso: olha, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se o Senhor Jesus venceu o mundo, meu irmão, eu e você podemos vencer as nossas lutas diárias, cotidianas. O Senhor Jesus tem um segredo para todas elas, e Ele vai trazer o discernimento para a tua vida.
1 João capítulo 2, se não me engano, a palavra dela diz assim, que se nós pedirmos ao Senhor o Espírito Santo, nós não precisaríamos que ninguém nos ensinasse coisa alguma, porque o próprio Espírito nos ensinaria todas as coisas. Sabe o que é isso, irmão? É você ter a mente de Cristo. Quando um homem, ele começa a dobrar os seus joelhos e a orar, o céu se abre para ele. A palavra do Senhor, ela diz, olha, não existe nada que o Senhor faça que não revele aos seus profetas. Já imaginou todos os atos, todos os acontecimentos, eu e você estamos sabendo deles, sabe por quê? Porque em nós, para não ficar nas minhas palavras, 1 João capítulo 2, versículo 27, e a unção que vós recebeste dele, ela fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção, ela vos ensina todas as coisas, ela é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim permanecereis nela. Permaneça na palavra, permaneça na unção do Espírito Santo, meu irmão, que você vai ter revelação das coisas celestiais para a tua vida divinamente, porque a palavra do Senhor diz que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Sabe por que muitas coisas acontecem na minha vida e na sua vida e nós ficamos afligidos? É porque nós não estamos alcançando a mente de Cristo. Nós não estamos alcançando o entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Esses dias eu estava estudando, inclusive foi o texto que eu preguei lá na sede, 1 Reis 19, estava até conversando com o pastor Genildo. Irmão, se naquele instante o profeta Elias tivesse o pleno entendimento da vontade de Deus na vida dele, 1 Reis 19 não estava escrito, não existiria, meu irmão. Olha, o homem que sofreu o que ele sofreu, padeceu o que ele padeceu na sua mente, no seu emocional, por um único medo, o medo da morte. Mas ele não sabia de algo, ele não sabia que ele jamais iria conhecer a morte, porque o Senhor iria levar ele aos céus. E muitas vezes é assim conosco, irmãos, nós estamos sofrendo por antecipação, pelo fato de não termos a mente de Cristo impregnada em nós. Você precisa ser um homem prudente. Eu e você precisamos ser um homem prudente. Para não me alongar muito, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, 2 Pedro capítulo 2, versículos 6 e 9. Vou usar assim de um exemplo bem superficial, porque não vai dar para trabalhar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa mensagem aqui, que eu já ministrei ela, mas o Senhor tinha colocado o desejo de ministrar na reunião dos homens essa mensagem, só que ela é um pouco extensa. Mas eu queria te despertar. A palavra, irmãos, de Deus, quando nós estivermos lendo, é tão difícil ler a palavra, não sejamos hipócritas, nem meninos, não é fácil ler a palavra. Mas quando eu e você estivermos lendo a palavra, que ela salte aos nossos olhos, que não seja uma leitura comum. É muito melhor talvez eu e você lermos um capítulo por dia, e meditarmos, e aprendermos, e ruminarmos, e aquela palavra gerar algo em nós, do que muitas vezes nós lemos 10 capítulos, vamos dormir, não sabemos nem o que lemos, mas cumprimos a tabela, não é? A tabela da leitura bíblica, 10 capítulos no dia. Fazemos lá a leitura, aquela leitura sistemática, né? Que você nem sabe o que está lendo, mas terminou, completou. E aí a palavra não se renova muitas vezes na minha e na sua vida. Aqui em 2 Pedro, deixa eu abrir aqui também. Colocou aí, Davi, já? Segunda Pedro capítulo 6, a palavra do Senhor fala assim: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que aconteceria aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino
dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e que ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Irmãos, eu vou ler de novo, eu queria que você lesse comigo aí, Davi puder conseguir aí acompanhar. Presta atenção no que a palavra do Senhor está dizendo. Quando a palavra fala que um homem é justo, ele realmente tinha que estar acima um pouco do normal. Quantos conhecem a história de Ló? Agora olha o que a Bíblia fala sobre Ló, irmãos. Mas livrou Ló, primeira coisa, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e que ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Sabe, meus amados, a palavra do Senhor, ela pega Ló aqui em 2 Pedro e fala: olha, irmãos, Ló, ele era um homem justo. E ele se afligia. Era um homem que sentia em si as dores daquelas condutas libertinas, daquelas condutas erradas, daquelas condutas que as pessoas praticavam, aquelas condutas erradas de Sodoma e Gomorra. Será que aquelas condutas que está registradas na palavra de Deus lá em Sodoma e Gomorra são diferentes das que nós temos hoje? Será que as práticas são diferentes, irmãos? Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo muito pior do que a época de Sodoma e Gomorra. Muito pior. Hoje pela manhã eu estava vendo uma reportagem. Infelizmente, irmãos, eu sei que tem pessoas que não gostam de ouvir notícias ruins, mas nós que trabalhamos na Secretaria de Segurança Pública não tem como. Nós temos acesso a essas informações. E uma mãe sanguínea, não é madrasta, não tinha guarda da filha de 11 anos, a guarda era da avó. Não sei se vocês devem ter visto aí rodando pela internet. E aí a filha foi passar as férias na casa da mãe. E a mãe molestou a filha a tal ponto que a filha de 11 anos foi na delegacia, registrou a ocorrência. Né? Certa vez nós vimos o outro caso lá, que era o caso das duas senhoras lésbicas. Mas esse ainda é pior, irmãos, porque é uma mãe. O que a palavra do Senhor ela diz? Que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E Ló, ele se afligia com essas situações, se afligia com essas condutas. E o que eu te pergunto nessa noite, meu amado, como nós temos reagido a esse tipo de situação? Como nós temos reagido? Será que isso é normal? Não, nós estamos vivendo num tempo difícil, mas é isso que o diabo ele quer muitas vezes, meu irmão, que eu e você nos conformemos. E é o que a palavra do Senhor ela diz: olha, não vos conformeis com este século, mas buscai a transformação pela renovação da sua mente. Meu irmão, eu e você precisamos orar todos os dias, sabe, por algo que está lá em Efésios, no capítulo 6, pedir: Senhor, nos dê o capacete da salvação todo dia, meu Pai, para que esses dardos inflamados, Jesus, eles não consigam entrar na minha mente, penetrar o meu coração, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que do meu interior flui as fontes de água de vida. E se eu e você, meu irmão, não pedimos a proteção de Deus, não pedimos para o Senhor guardar a nossa mente vai se contaminar. Nós vamos nos acostumar com este mundo, nós vamos nos acostumar com este século. E é por isso, meu irmão, que nós vemos tantas coisas erradas. É igreja sem álcool, ou é cerveja sem álcool, é festa mundana dentro da igreja, som mundano dentro da igreja, é santa ceia servida ao som de músicas seculares por grandes cantores cristãos. Essa é a geração que nós estamos vivendo, irmão.
Agora, será que eu e você conseguimos ouvir uma pessoa dessa? Que tem o dom dado por Deus, irmão, mas pega o dom de Deus e joga na lata do lixo. Como eu já ouvi esse irmão cantando. Mas hoje eu não consigo nem passar perto dos hinos que ele ministra. Porque, meu irmão, o evangelho ele precisa ser praticado. Ele precisa ser vivido. Ele precisa estar na sua essência. A Bíblia fala assim: Ló, homem justo. Será que Ló foi um homem prudente? Será que Ló foi um homem com a mente prudente? Sabe, eu, estudando o texto, estudando um pouquinho sobre Ló, ele tomou uma das decisões mais maravilhosas da vida dele, de que um homem poderia tomar, irmão, talvez num relâmpago ali do Espírito Santo, a mente de Cristo pairou sobre ele e ele falou: olha, eu quero seguir o meu tio, porque o meu tio está seguindo um Deus vivo e verdadeiro. Sabe aquela mulher que fala para o Senhor assim: olha, Senhor, eu quero pelo menos as migalhas que caiu da mesa. Deus não havia chamado Ló, irmãos, todos nós sabemos disso. Mas Ló, ele toma uma decisão e ele decide acompanhar o tio. Não é verdade? Vocês conhecem o texto. Ló não foi chamado por Deus pela promessa, mas ele herdou a promessa pela fé. Ele creu e ele falou: olha, eu vou acompanhar o meu tio. E o que ocorre, irmãos? Eles já eram homens ricos, se tornaram mais ricos ainda. E chega um momento em que os bens daqueles dois homens já não conseguiam andar junto, já não conseguiam caminhar junto. E aí é onde faz toda a diferença o homem ter a mente de Cristo ou não. E é onde faz toda a diferença, irmão, a minha e a sua escolha em Jesus, em tomar as decisões guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Um homem que toma uma decisão maravilhosa, ele não ouviu a voz de Deus. Deus não falou com Ló, irmãos, Deus fala com Abraão. Deus traz uma chamada para Abraão. E ali Ló, só de ouvir ali Abraão contar, comentar, ele fala: olha, eu vou seguir com o meu tio. E ali eles prosperam. Ali eles avançam. E chega um momento, irmãos, que os bens deles estavam trazendo conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí é onde entra o momento da decisão. E assim é na sua vida, irmãos. Conflitos, eles vão existir diariamente. Talvez é lá na sua empresa, na escolha de um empregado, na contratação de materiais. Talvez é na escolha de um emprego, tomar uma decisão por um emprego, por esse ou por esse. Talvez é uma escolha dentro do seu lar, em como se portar diante de uma situação. Muitas vezes nós não queremos ceder, irmãos, no nosso relacionamento. E aí nesses momentos difíceis de conflito, nós precisamos pedir a Deus: Senhor, nos dá a sua mente. Nos dê a mente para que nós possamos tomar a escolha certa. Porque senão, irmãos, por uma decisão errada, nós podemos viver uma vida de aflição. Olha a vida que Ló viveu, meu amado. Ló, um homem justo, mas se afligia com os procedimentos libertinos dos que não tinham princípios morais. Aí eu te pergunto nessa noite, irmão, quem foi que escolheu ir morar próximo de Sodoma e Gomorra? Quem foi, meu amado? Deus virou para Ló e fala: Ló, você vai para esse lugar aqui, e Abraão vai para esse lugar. Foi assim, meu irmão? Não foi. E muitas vezes eu e você somos assim. Muitas vezes chega um momento das nossas vidas em que nós queremos tomar as nossas decisões, em que julgamos que somos autossuficientes. Meu irmão, você pode tomar suas decisões sem a direção de Deus, pode, mas assuma as consequências dos resultados. Mas você também pode se prostrar. Você pode buscar os seus pastores. Você pode buscar os seus líderes,
para pedir conselhos, como eu falei, olha, na multidão de conselhos se fortalece o rei, mas você está vendo lá muitas vezes seu casamento está perecendo, está indo de água abaixo, e você não quer falar com ninguém, e você proíbe a sua esposa de falar com o pastor, porque a esposa fala mesmo, mas se você falar, eu saio de casa. Mas na igreja eu sou prudente, mas eu não gosto de conselho de homens inteligentes, sábios, guiados pelo Espírito Santo, irmão. O que eu estou te pregando aqui é só a palavra. Um homem prudente, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo, ele precisa ser guiado por Deus, ele precisa ter o Espírito Santo na sua vida, para que ele consiga sair de conflitos difíceis que a vida muitas vezes nos propõe. E todos os conflitos que ela nos propõe, que Deus permite. Sabe, irmãos, falar de Deus é um negócio maravilhoso. Porque a própria palavra de Deus, ela fala assim, olha, eu esqueci o texto, vê aí, pastor Edivan, por favor, Coríntios, fala assim, olha, não nos sobreveio provação sobre modo humano, a qual não conseguimos suportar. Mas Deus, juntamente com a provação, dá também Deus está falando que Ele te dá a prova, mas Ele te dá o quê? O resultado, a solução, a saída para o problema. Aonde se vê isso, irmão? Só na palavra de Deus. É você fazer uma prova e estar com o gabarito do lado, o Espírito Santo te dizendo, olha meu irmão, a saída é essa, mas muitas vezes o meu e o teu coração, a minha e a tua mente está fechada, está bloqueada, como a palavra de Deus mesmo, ela diz, olha, o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que neles não resplandecessem a glória de Deus. Não estou inventando nada, é Bíblia. Está tudo na palavra de Deus. Nós permitimos que o Deus deste século, Tiago 4,4 fala, quem é o Deus deste século? Nós permitimos que Satanás segue os nossos olhos, segue o nosso entendimento. E nós tomamos a decisão como Ló tomou. Como foi, pastor, que Ló tomou a decisão? Olha a diferença de um homem que tem a mente de Cristo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, para um homem que está guiado pela sabedoria humana. A palavra do Senhor diz que Abraão vira para Ló e fala assim, Ló, eles naquele diálogo, né? Olha, não podemos conviver juntos porque os nossos bens são muitos, está tendo muito conflito. Abraão vira para ele e fala assim, Ló, escolhe a direção que você quer tomar. E a direção que você tomar, eu vou em sentido contrário. Eu te pergunto, quem é que dava a garantia do sucesso para Abraão? Quem era o garantidor da bênção de Abraão, irmãos? Quem era, irmãos? Não era Deus que garantia a bênção, que garantia a vitória, que garantia o cumprimento da palavra dele. Abraão está dizendo, meu irmão, para onde eu for, eu sei que Deus irá comigo. Não é assim que Moisés certa vez fala para o Senhor? Ele fala, Senhor, se não for para a tua glória ir conosco, não permita que eu vá. Eu não quero ir sem a tua glória, eu não quero caminhar sem a tua presença. Sabe por que a palavra do Senhor, ela diz que José prosperava em tudo que ele fazia? Porque a presença do Senhor era continuamente sobre a vida de José, meu irmão. Você quer prosperar na sua vida? Você quer avançar na sua vida? Então tenha a presença de Deus te direcionando, te guiando, conduzindo o teu caminho, conduzindo a tua mente. Mas muitas vezes nós nos comportamos como Ló. Sabe o que Ló olha? Ló não pensa, Senhor, guia os meus passos. Eu tenho plena convicção, irmãos, que se Ló orasse, Deus iria responder a oração dele. Por mais que Ló estivesse ali não chamado de penetra, assim como nós, né? Nós não somos filhos legítimos, mas porque os filhos legítimos não aceitaram, nós somos alcançados pelo poder da palavra e pela graça de Cristo Jesus. E pelo poder do sangue nós passamos a ser filhos. Se Ló tivesse pedido a direção para Deus, eu tenho plena consciência e convicção de que Deus teria direcionado a vida dele. Mas Ló, ele usou da sua sabedoria humana.
daquilo que está lá, que eu li no primeiro texto de 1 Coríntios capítulo 2, que eu e você fazemos. Não é assim, irmãos? Quando nós nos deparamos com uma dificuldade, nós fazemos como Pedro. Eu posso dar inúmeros exemplos aqui na Bíblia, irmãos. Pedro, ele vai e questiona com Jesus e fala: mestre, eu estive pescando a noite inteira, agora no pior momento, na hora que não tem peixe, os peixes estão tudo dormindo, o Senhor quer que eu pesque agora? Está ali Pedro discutindo com Jesus, aí Jesus vira para ele e fala assim: olha, sabe qual é a vantagem de Pedro? Pedro ouviu a voz de Jesus e fez como o Senhor falou, mesmo contrariando a sua vontade pessoal. E ele vira para Jesus e fala: Senhor, pela tua palavra eu farei. Debaixo da tua palavra, Senhor, farei. E sabe o que aconteceu no momento contrário da pesca? Pedro encheu as redes de 2 barcos, da modo, irmãos, que os barcos quase vinham a pique, tamanha a bênção, porque assim é a bênção do Senhor, como está lá em Lucas, meu irmão, capítulo 6, as bênçãos do Senhor, elas vão ser para a direita, para a esquerda, elas para alcançar a minha vida, a tua parentela, aqueles que estão próximos. Assim é a vida daquele que serve ao Senhor. Mas nós não, irmãos, o que é que nós fazemos? Nós fazemos como Ló. Aí Ló, Gênesis 13, de 7 a 14, não vou ler tudo, como eu falei, o estudo ele é extenso. Então levantou Ló os olhos, e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade das planícies, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes, pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos, olha desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. E ali o Senhor faz uma promessa para a vida de Abraão. Mas olha só, irmãos, o que o texto fala. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente. Assim apartaram-se um do outro. Ló construiu suas tendas, irmãos, até se aproximar de onde? De Sodoma e Gomorra. E assim, meu irmão, é a minha e a sua vida. Muitas vezes nós eu creio que nós estamos, irmãos, no meio de Sodoma e Gomorra nesses dias atuais. Nós somos peregrinos em uma terra estranha, meu irmão. Essa terra aqui, ela vai passar. Eu e você não podemos nos acostumar com ela. Mas pastor, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio de Deus. Olha, eu ouço a voz do meu pastor, eu leio a palavra. E aí eu te chamo a atenção novamente, aquilo que está lá no texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 2 a 4. A Bíblia ressalta várias vezes que Ló, ele era um homem justo. Várias vezes, pelo menos 3 vezes a palavra do Senhor diz que Ló era um homem justo, mas que se afligia com os procedimentos libertinos, pois vivendo entre eles todos os dias da sua vida. Uma decisão que Ló tomou mediante na sua mão, na força do seu braço, na força da sua carne, levou a ele a viver todos os dias da vida dele em aflição, porque ele escolheu morar, irmão, nas proximidades dos homens malignos, dos homens que faziam coisas ruins. E muitas vezes, meu irmão, eu e você somos assim. Muitas vezes nós queremos escolher pessoas para nos relacionar, e nós muitas vezes não escolhemos as pessoas que
Deus nos direciona, mas escolhemos muitas vezes porque temos afinidade, ou porque é um irmão muito bacana, ou porque é um amigo muito bacana de muitos anos, ou porque é lá no trabalho que eu conheci, ou porque é assado, tantos e tantos motivos, meu irmão. Nós damos para justificar as nossas próprias escolhas, mas é como eu falei aqui durante a ministração, meu irmão, você pode fazer escolhas sem a direção de Deus, mas na maioria delas vão te levar a caminhos maus, e no final das contas, meu irmão, não culpe ao Senhor, porque nós sempre queremos, como Adão, irmãos, culpar as pessoas. Ló viveu toda a sua vida, e eu não vou entrar, o estudo aqui que eu fiz, ele traz inúmeros exemplos, mas o que acontece com a vida de Ló? Simplificando aqui de forma bem rápida, nós podemos ver a contaminação de Sodoma e Gomorra na vida de Ló. A palavra do Senhor diz que certamente 2 varões, anjos do Senhor, vão visitar ali Ló, porque havia já uma direção de Deus para destruir Sodoma e Gomorra. E Ló acolhe muito bem aqueles homens, porque ele percebe que aqueles homens eram homens de Deus. Olha que havia um filho espiritual na vida de Ló ainda, irmão. Ele conseguiu perceber, ele teve a identificação pelo que ele aprendeu, não diretamente com Deus, mas o que ele viu Abraão ali convivendo com o Senhor. Ele conseguiu identificar, olha, 2 varões, homens do Senhor. Eu peço que não vão embora, mas que adentrem a minha casa, que passam ali, que se alimentem, que passam a noite. Aqueles homens tentam negar, mas eles são vencidos por Ló. E o que ocorre? Vou assim de forma bem simplificada. O povo da cidade de Sodoma e Gomorra, as pessoas que estão próximas, percebem que ali havia 2 homens que não eram da cidade, homens diferentes. Depois você lê lá no texto, não estou inventando nada. E a Bíblia fala assim, que esses homens se juntam à porta da casa de Ló e exigem que Ló coloquem os 2 visitantes para fora, para que eles se deitem com eles e tenham práticas sexuais com esses homens. Está registrado dessa forma na Bíblia. Eu não estou inventando, não estou aumentando. E aí é onde que a contaminação entra no coração de Ló. Ló acha uma saída, mas ele achou a saída onde? No braço da carne. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós identificamos ali os homens de Deus. Não, eu vou protegê-los. A que custo, Ló? Não, homens, peguem as minhas 2 filhas virgens, levem, façam com elas o que vocês quiserem, mas deixem esses homens aqui. Será que essa era a direção que Deus traria para a vida de Ló, irmãos? Certamente que não. Mas o coração de Ló também já estava habituado àquelas práticas. E o que eu estou querendo te dizer nessa noite? Não permita que o seu coração se habitue com as práticas erradas. Peça ao Senhor, Senhor, revista a minha mente. Né? Esse tema é um tema muito forte, porque trata justamente de mente. Nós poderíamos falar o tanto de coisas sobre mente, das fragilidades da nossa mente, de como guardar a nossa mente. Mas a essencial é, peça o capacete da salvação. Com o capacete da salvação, irmão, você vai ter o entendimento das coisas de Deus, porque você é um salvo, é isso que chama, por isso que chama esse item. Você vai pensar como homem salvo, você vai pensar como o reino de Deus. Aí as pessoas vão vir, não, isso é normal, isso é comum. Ah não, daqui a pouco a gente tem que fazer casamento homossexual, porque é comum, porque as leis estão dizendo. Mas a palavra do Senhor, ela é contrária desde o início dos tempos. Desde quando o Senhor, ele traz a sua palavra à terra, ele já diz essas coisas. Mas nós vamos nos acostumando, nós estamos deixando, meu irmão, de renovar as nossas mentes dia após dia. Muito pelo contrário, meu amado, nós estamos deixando o mundo transformar elas. Não permita isso na tua vida, meu irmão. E ali Ló tenta entregar as filhas. É quando há a intervenção de Deus por meio dos anjos, que cegam todas as pessoas que estavam ali. Todas as pessoas que estavam com aquele entendimento de fazer aquele mal,
elas ficaram cegas. E aí o Senhor fala por meio dos anjos a Ló: pega suas filhas, pega seus genros, pega sua esposa e vai embora daqui, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Sabe, irmãos, mesmo ali vivendo um momento de conflito espiritual, Deus jamais nos abandona. Talvez você esteja vivendo, ou já passou por alguma situação onde a sua mente ela entrou num conflito espiritual, você se enfraqueceu, você se entristeceu. Mas a saída para mim e para você é dobrar os nossos joelhos e clamar: Senhor, me dê a direção correta. Me dá a estrada certa para me livrar, Senhor, em nome de Jesus, dessa destruição tamanha que vai vir. E olha, Senhor, olha, irmãos, a bondade de Deus. Eu fico assim maravilhado, queridos. Nós não somos merecedores. A salvação é como a palavra de Deus mesma diz: olha, pela graça, pela misericórdia. Nada que você possa fazer, nem que você fique aqui tocando, irmãos, todos os dias, 24 horas das noites, declarando: santo, santo, santo é o Senhor. Você e eu não podemos comprar a nossa salvação de forma alguma, porque ela é pela graça. Não tem nada, irmão, que eu e você podemos fazer para garantir a nossa salvação, a não ser pedir ao sangue de Cristo Jesus, que nos limpe, que nos purifique, que nos perdoe as nossas falhas cotidianas. E o teu Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso, tão amoroso, desde o princípio, onde não havia graça de Deus, muito pelo contrário, nós vivíamos ali um tempo de juízo, um tempo de justiça. Ló, ele faz um diálogo ali com os anjos, ele fala assim: mas se vocês destruírem, olha só, irmãos, um diálogo de Ló com os anjos ali, mas se você destruir a cidade agora, eu também serei destruído, porque não dá tempo de eu alcançar a próxima cidade. Olha o cuidado de Deus para comigo e para contigo. Deus vira e fala assim, por meio dos anjos: então não se preocupe, essa cidade não vai ser destruída enquanto você não colocar os teus pés na cidade vizinha. Olha o cuidado de alguém que se dispôs à vontade de Deus. Você pode estar vivendo um momento de aflição, de dificuldade, de luta maior da sua vida, meu amado. Mas se você se colocar aos pés do Senhor, se você se colocar a orar e a pedir: Deus, dá a direção para a minha vida, Senhor, guia os meus passos. O Senhor está dizendo nessa noite: olha, eu não vou mandar destruição enquanto você não estiver em segurança. Mas isso é para aqueles que creem, isso é para aqueles que pedem, isso é para aqueles que clamam. Irmão, milagre, meu irmão, só vive quem crê, quem ora, quem pede. Muitas vezes a gente ouve assim alguns irmãos dando testemunhos, contando alguns milagres, e parece que nunca passa pelas nossas vidas, mas é porque muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo, como a palavra de Deus diz, por vista e não por fé. E é como o Senhor quer que nós vivamos por fé, por práticas de vida cristã, espiritual em Deus. Não seja um homem que vive por vista, mas seja um homem que vive por fé. A destruição foi tão grande na vida de Ló, que Ló sai da cidade. E ali, no caminho, nós vemos que a mulher de Ló, ela olha para trás, porque o coração dela estava na cidade. E quando ela olha para trás, ela se torna uma estátua de sal. Mas a contaminação espiritual foi tamanha, que as filhas de Ló cometeram incesto contra o pai. Sabe o que eu estou querendo te dizer nessa noite? É o que está na palavra do Senhor: as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe aqueles vídeos que o pastor não vê, que o teu líder não vê? Deus, Ele está vendo, porque os olhos do Senhor estão sobre nossas vidas todos os dias. E muitas vezes, por uma má amizade, por um mau relacionamento, você se infiltrou, se aliou com más companhias. A palavra do Senhor diz, 1 Coríntios, salvo engano, 15: as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Irmãos, a minha e a sua vida precisa ser assim como é no altar, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Mas lá na faculdade, o pastor Braga não está lá, mas Deus está. E a sua vida e o seu compromisso é primeiramente com Deus, que Ele é o teu e o meu abençoador, Ele é o nosso galardoador.
Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pastor, não consigo me livrar dos vícios, não consigo me livrar da pornografia, não consigo sair daqueles grupos de família que só passa coisa ruim, é só ensinando coisa errada. Eu não consigo, pastor, eu estou preso, eu estou aprisionado. Meu irmão, é como a palavra do Senhor diz: olha, você permitiu que o Deus deste século cegasse o teu entendimento, mas eu quero te dizer algo que é maior que o Deus deste século, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E se você dobrar os teus joelhos hoje e orar e falar: Senhor, Espírito Santo de Deus, toma de conta da minha vida, guia a minha mente, guia o meu coração, guia, Senhor, as minhas decisões, eu tenho certeza, meu amado, que Deus vai te dar força, Deus vai te fortalecer. E se o Senhor está permitindo, meu irmão, que eu fale isso nessa noite, é porque Ele quer falar com você, e que Ele quer te dar uma nova chance. Ele quer que você viva um novo tempo na presença dEle. Mas enquanto você estiver nessa vida, enquanto você estiver nessas companhias, enquanto você estiver convivendo com essas pessoas, estão te puxando para baixo, estão te guiando por um caminho errado, meu irmão, eu e você vamos ter consequências como a família de Ló teve. E não é isso que o Senhor tem para mim e para você. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor diz que aqueles que se achegam a Deus, o Senhor tem um plano perfeito para a vida deles. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite, em nome de Jesus. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e que ouvia. Ele viveu essa vida porque ele fez escolhas, tomou escolhas erradas. E as nossas escolhas, elas vão determinar o nosso futuro. Se você está aqui nessa noite e precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha, não tome ela, irmão, se você não tem a plena convicção de que é o Espírito Santo de Deus. Se você tem alguma dúvida, procure seu pastor, procure seu líder. A gente vive uma geração, esses dias eu fiz um gabinete com uma pessoa, e a pessoa virou para mim assim: pastor, eu vim aqui nessa noite para o Senhor dizer o que eu tenho que fazer. Nós vivemos uma geração hoje que quer que nós direcionamos o caminho, mas a função do pastor é aconselhar. A escolha é sua, a consequência é sua. Quem vai viver todo o resto da tua vida com a decisão é eu e é você, irmãos. As nossas vidas, nós precisamos fazer as nossas escolhas, é não transferir para as pessoas. Daqui a pouco a pessoa se separa e fala: não, o pastor que mandou eu separar, não, o pastor que mandou permanecer assim. E muitas vezes nós queremos isso, irmão, nós queremos transferir responsabilidade. E você está aqui hoje num culto de homens de Deus, a responsabilidade da tua casa é tua, a responsabilidade do teu lar é teu, a responsabilidade da tua empresa é tua, a responsabilidade das suas finanças, das finanças do seu lar é tua, meu irmão. Então não transfira para as pessoas, coloque nas mãos de Deus. Se você tem dúvidas, e é muito normal, é muito comum, quando eu tenho as minhas lutas, quando eu tenho as minhas dificuldades, irmãos, quantas vezes eu já incomodei o pastor Braga, já chamei lá em casa para orar, para direcionar, para dar uma palavra, porque a palavra de Deus, ela diz: olha, na multidão de conselhos se fortalece o rei. Você quer ser um homem forte, você quer ser um homem valente, como o pastor Edivan pregou, você quer ser um rei sábio, um rei como Davi, talvez como Salomão, então ouça a voz de Deus, ouça os conselhos dos homens de Deus. Feche os seus olhos nessa hora, enquanto o ministério de louvor louva. Eu queria que você orasse nesse instante, que você clamasse ao Senhor. O que eu vou pedir a Deus é que todo espírito maligno que porventura esteja aqui dentro, que roube a palavra, que roube a semente, que bata em retirada nessa hora, mas que essa igreja nesse instante possa se romper os céus. Como a palavra do Senhor, ela diz, quando Cristo Jesus, o sangue de Jesus, ele encosta
ali em terra, o véu que separava já não separa mais. Você tem um livre acesso ao teu Deus, irmão. Mas sabe o que tem impedido você de ouvir a voz do Senhor? É aquilo que está lá em Isaías 59, capítulo 1 e 2. Que os nossos pecados, que os olhos do Senhor, eles não estão fechados, nem seus ouvidos tapados, para que não nos possa ouvir. Mas muitas vezes, meu irmão, os nossos pecados, as nossas falhas, têm nos afastado do Senhor. Talvez esses vídeos que você anda vendo aí, eu não sei porque o Senhor está falando tanto assim, mas é contigo, meu irmão. Eu não tenho preocupação alguma. Mas o Senhor está falando, olha, muda a sua vida. Muda a direção, muda o curso. Porque vão trazer consequências ruins. Ló, ele viveu ali em Sodoma e Gomorra, no meio daquelas pessoas libertinas, e aquelas práticas impregnaram a sua família, impregnaram a sua vida. Irmãos, nós temos um compromisso muito sério com Deus, muito sério com os nossos filhos, muito sério com nossa família, para que nós não permitamos que eles se percam, meu irmão. Você precisa se levantar, você precisa clamar, você precisa orar, você precisa ser um homem de Deus, você precisa ser um homem com a mente de Cristo. Não é somente com a camisa prudente estampada na roupa, mas é a mente impregnada no teu coração, é a mente impregnada em você, é o Espírito Santo dentro da tua vida, meu amado. Porque a palavra de Deus, ela diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Traz-nos nessa noite, Senhor, o discernimento do teu Espírito.